Olá, começa agora mais um Repórter do Futuro. Você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e comentar o que está achando do programa, hein? O trabalho que vamos exibir hoje foi produzido durante a 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, onde os estudantes são convidados a assistir filmes disponíveis na plataforma da SPCine e depois participam de debates e entrevistas coletivas com cineastas, especialistas e pesquisadores. E aqui com a gente, Monize Souza e Júlia de Cássia, autoras do documentário Elas na Cena, Hip Hop sob a perspectiva feminina. Bem-vinda, meninas. Oi, gente. Obrigada. Gente, vamos começar aqui o nosso episódio esclarecendo as coisas. Assim, a gente sabe que o hip hop, o breakdance e o rap são vertentes do mesmo gênero, né? Então, como que o hip hop, eu queria entender, a gente estava conversando isso antes, a gente queria entender como que o hip hop se diferencia dos demais. Eu acho que a gente fez esse trabalho, mas claro, a gente não pode falar com tanta propriedade como as outras especialistas que fizeram parte do nosso documentário, mas eu acho importante, assim, relatar, né, e evidenciar que o hip hop, ele é a essência de tudo isso. Claro que cada um tem uma singularidade, né, o hip hop, o break, o rap, mas ao todo, eles fazem um conjunto. Então, por isso que no documentário a gente não pode deixar nenhum de fora. Por isso a gente trouxe as mulheres no hip hop e as mulheres no break. E ali o rap, ele também faz parte. Então, quando a Rose aparece, ela é uma cantora, né? Ela rima e tudo mais. Então, a gente não pode deixar nenhuma vertente fora dessa faceta, vamos dizer assim, sabe? Eu acredito também que é uma forma de se expressar. Acho que todos esses gêneros, né? São formas de se expressar, seja na música, seja na dança. Então, é um conjunto inteiro onde existem várias vertentes, né, assim como a Júlia falou, que englobam o mesmo conjunto de coisas. Entendi. A sinopse do documentário de vocês fala justamente sobre essa perspectiva feminina, sobre como as mulheres se lidam entre si e com toda essa indústria do hip hop. Eu queria saber um pouco como vocês foram impactadas com isso, escutando todas as entrevistadas, estudando sobre o tema, qual foi a percepção de vocês sobre toda essa abordagem? Eu acho que o hip hop ele é extremamente machista e extremamente masculino, né? Isso a gente consegue ver, inclusive, entrevistando as especialistas e principalmente as big girls, né? Porque elas estão nesse meio e elas mesmo falam, né? Tem uma parte, acho que, eu não vou me lembrar agora, a Big Girl Jo, ela fala que o hip hop, ele é extremamente masculino, mas que cada uma quer conquistar o seu espaço. Então, sendo mulher, acho que eu fui impactada dessa forma, tipo, como a dança, mesmo que seja uma coisa mais feminina, né, digamos assim, pode ser tão masculinizada porque Não quer ser vista. não quer ser vista, Na minha parte, eu fui muito impactada e em quesito das mulheres mesmo, né? Porque quando a gente se identifica, eu acho que eu e a Monize, a gente não se identifica no quesito assim, totalmente hip hop, totalmente negritude que a gente trouxe, mas a gente está num local de fala de mulheres. Então, no geral, mulheres são invisibilizadas, elas não são escutadas, não são ouvidas, nem vistas. E aí a gente quis trazer essa questão das mulheres no hip hop, né? Então, acho que esse impacto não é só envolvendo o hip hop que a gente trouxe, mas sim as mulheres em geral, assim, de como as mulheres em todas as partes, até mesmo no hip hop, não são vistas. Sim. E principalmente mulheres negras, né, que foi o que a gente quis trazer um pouco dentro do documentário. Que mesmo que seja um ritmo, seja musical ou dançado, vindo da cultura negra, mulheres, né, são muito invisibilizadas nesse meio. Gente, agora não querendo dar spoiler, mas já dando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai assistir, vocês gravaram muitas cenas no Museu das Favelas, né? Queria entender duas coisas. Como que vocês conseguiram autorização para gravar no Museu das Favelas e como que vocês conseguiram autorização de imagem das entrevistadas também? Então, a gente não teve autorização. Na verdade, não é que a gente não teve autorização, é que a gente foi gravar de celular. Então, não precisou dessa questão de autorização. Mas vocês comunicaram? A gente comunicou, mas a gente... A gente comunicou ao evento, na verdade. Porque nós gravamos
todas não, né? Metade das entrevistadas a gente gravou dentro de um evento, que é o Fórum de Mulheres do Hip Hop. E a gente entrou em contato com o evento para poder fazer essas gravações. Mas assim como a Júlia falou, a gente não necessariamente era obrigatório do local ter a autorização por conta de ser gravado por celular. Isso. Mas das entrevistadas a gente teve que fazer, inclusive, como a gente não sabia exatamente quem a gente ia entrevistar ainda, a gente levou papel, tudo impresso, sei lá, eu acho que umas 20. A gente não tinha dimensão se a gente ia conseguir entrevistar muita gente, pouca gente. E aí a gente chegou com as autorizações de uso de imagem impressas e fomos perguntando, né? Algumas pessoas a gente já sabia que iam estar lá, né? A gente já foi meio que sondando essas pessoas que a gente gostaria de entrevistar lá, mas muitas das outras a gente foi olhando ali, né? Vendo que talvez se encaixaria, perguntando se elas gostariam de participar. Foi na sorte um pouco também. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para assistir a reportagem Elas na Cena, Hip Hop sob a perspectiva feminina. Até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Estamos de volta e agora vamos conferir o documentário Elas na Cena, Hip Hop sob a perspectiva feminina. Nossas convidadas produziram durante a 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, do projeto Repórter do Futuro, da Oboré. O trabalho é assinado por Monize Souza e Júlia de Cássia. Masti, roda VT. A mulher, ela é a base do hip hop, né? Então, as mulheres, elas são a base da sociedade, né? Primeiro, a casa de todo homem é uma mulher. Então, por que seria diferente na cultura hip hop, né? A hip hop, ela é essencialmente feminina, mas por conta de todo um projeto, a visibilidade e a oportunidade acaba indo mais para os homens, mas isso não significa que nós não estejamos na luta, né? O Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop está aí para mostrar que a gente é potência, que a gente é força, que a gente está sustentando essa base para que outras continuem avançando, continuem chegando e se fortalecendo. Quando a gente pensa em mulheres, é um conjunto muito amplo de fatores, né? Primeiro, né, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, não nasceria um homem se não tivesse um útero por trás disso tudo, ou colocando isso tudo dentro. Então, a mulher, ela se faz necessária em todos os lugares. Então, a mulher no hip hop, ela vai trazer para a gente a leveza, a consciência, a empatia, porque até nas disputas, a gente acolhe a outra mana. A gente não quer ganhar sozinha. A gente não briga pelo pretos no topo, a gente briga pela inversão da pirâmide. Hoje as mulheres compõem a base da pirâmide e a gente quer que essa pirâmide se inverta, onde caberão todas as mulheres, em especial as mulheres pretas e periféricas, que constituem a base do hip hop. Então, ter mulheres no hip hop é ter mulheres que vão pensar, inclusive, em quem é esse homem que é marginalizado lá fora. Quem vai pensar essas políticas? Enquanto os homens estão correndo pelas batalhas, nós estamos pensando em que batalhas nós devemos lutar. Não existe uma reivindicação única, não existe uma luta única, não existe uma única forma de se expressar. O hip hop é amplo. Essa reivindicação ela pode acontecer de várias formas. Ora política, né? Então eu atuo muito de forma política. Ora artística, existem as mulheres que vão atuar de forma artística, usando da sua música para falar sobre as suas mazelas, enfim, fazer os seus questionamentos. Existem as big girls que vão através da dança falar sobre isso.
chama muito mais atenção a Batalha das Minas do que dos caras. Porque as mulheres, eu acredito sim que elas são mais criativas, elas têm mais uma presença. Os caras, eles têm aquela pegada mais técnica, mais agressiva. Então, quando vai para a parte das mulheres, chama mais atenção. Esses tempos, eu participei de um evento e aí eu fui participar de uma batalha de dança. E aí eu comecei a olhar ao meu redor assim, foi por modalidades, né? Na minha modalidade só tinha eu batalhando de mulher. Falei, nossa gente, mas depois de tanto tempo isso ainda acontece. A dificuldade que os homens têm de de atender esse espaço que é nosso também. Vocês têm mais coragem de ir atrás das nossas coisas também, assim como os caras vão aí, participam de tudo, às vezes eles têm, nossa, oportunidade pra caramba pra ir pra fora. Então acho que falta falta não, porque eu vejo que agora as mulheres estão indo atrás. Mas acho que a gente pode continuar isso e ter mais força para correr mais atrás da gente ter o nosso espaço também. A gente continua lutando por espaço, melhorou? Sim, melhorou. Mas não é fácil, não é assim, eles não dão de graça o espaço para a gente. Então, eu acho que o canal é a gente continuar unida, as mulheres, continuar indo atrás, não aceitar quando derem poucos espaços. A gente aceita o que eles dão e sempre pede mais, porque enquanto não tiver equidade, que a gente tiver realmente 50-50, a gente não vai ficar feliz. Na verdade, eu preferia que a gente tivesse tudo, né? Mas eu acho que a nossa luta é diária e de união. Sim, a gente tem mais espaço, mas que espaço é esse? Esse espaço está fortalecendo quem? Está fortalecendo o patriarcado, está fortalecendo o sistema que a gente diz lutar contra. Porque todo homem gosta de ir num show e ver uma mulher rebolando. A indústria gosta de ter essa mulher rebolando porque vai continuar movimentando a engrenagem. E não que ela tenha que parar de rebolar, ela tem que rebolar se ela quiser. Mas é importante rebolar com consciência de qual ferramenta está sendo movimentada para que ela rebole. E que sistema ela está alimentando com essa rebolada. Em todos os espaços, seja ele cultura, educação, política, ciências, todos os espaços a mulher vai enfrentar problemas. Porque do século XVII para cá, houve uma mudança. E nessa mudança, a gente perde o trono e passa a limpar o chão. Mas se você investigar quem eram as mulheres no século XVII, elas eram as rainhas. Eram elas que criavam as leis, eram elas que iam para a guerra, eram elas que cuidavam das nações. Então, é saber que quando você chega na cena de hip hop, sempre haverá um humano mal informado, sempre haverá alguém que quer te atacar pelo seu gênero. Você pode ter qualquer nome, você pode ser o que você quiser, mas a sua biologia vai sempre agredir o outro, porque para os homens você é um ser inferior. De novo, quem gerou o homem? De onde a gente nasce? Então é importante entender que metade do mundo é mulher e a outra metade é gerado por mulher. Tem que acabar com essa disputa, tem que respeitar as manas, as monas, todas. A gente tem que viver uma situação de respeito. Enquanto as pessoas minorizadas não se unirem, o pessoal lá de cima continua vencendo e batendo na gente. Porque você pode não saber quem é seu inimigo, mas o pessoal lá em cima sabe bem quem eles querem bater. Essa de você ir atrás dessas big girls, essa importância da gente ter mulheres dançando num break, porque a gente tem o direito, a gente é dona desse movimento, sim. O enfrentamento que as mulheres sofrem hoje é o mesmo de ontem, é o mesmo de antes. É o machismo, né? No caso das mulheres trans, é a transfobia, né? E a gente também precisa falar de outro tipo de transgeneridade, porque são as mulheres cis e trans que também vão acolher essas outras transgeneridades, não são os homens cis que estão acolhendo isso dentro do movimento hip hop. Esses enfrentamentos, eles são os enfrentamentos que estão dentro da sociedade, né? Então, ele não é diferente do que elas vão ver em outros lugares. Porém, o hip hop sendo uma cultura que se propõe, desde a sua gênese, a lutar por justiça social, a lutar contra a mazela do sistema, era de se esperar que fosse um pouco menos violenta, né? Em todas as suas esferas, em todos os seus sentidos. Mas à medida que ela vai se evoluindo, a gente vem percebendo que a luta contra o sistema que as pessoas reivindicam, ela tem muito mais a ver com a questão social e racial. E tem se deixado de lado a questão de gênero, né?
E no que isso impacta? Não impacta na desvalorização dessas pessoas. Desde a desvalorização econômica, ou seja, essa mulher num festival, por exemplo, ela vai ganhar menos do que um homem. Às vezes ela vai lotar mais da casa, né? Às vezes ela vai entrar numa casa de shows onde o público dela vai ser maior às vezes do que determinados artistas, mas ela, além de ser desrespeitada, desde um catering menor dentro do seu camarim, ela vai ter os cabos às vezes desligados, né? Às vezes ela vai ser retirada antes do palco, como eu já vi acontecer, porque um artista homem precisou entrar, porque ele não pode ter o horário dele descumprido, então eles vão desrespeitar a mulher. As pessoas acreditam que colocar uma mulher num espaço significa dar oportunidade, mas isso não é uma realidade, né? Não basta colocar a mulher ali no show, no festival, se a infraestrutura, se todo o funcionamento do processo ainda é machista, ainda limita essa mulher, ainda coloca essa mulher num local onde ela tem que exibir o corpo, é opcional. Se a mulher quiser expor o próprio corpo, se ela quiser cantar sobre a sua própria sexualidade, isso deveria ser uma opção e não uma regra. Mas o mercado, a indústria cultural, ela impõe que para uma mulher conseguir espaço na indústria e não na cultura, porque a indústria é uma coisa e a cultura é outra. Na indústria, uma mulher que queira aparecer e ganhar visibilidade, ela precisa mostrar seu corpo. Então, é essa visão que eu queria que as meninas mais jovens tivessem, né? Até que ponto mostrar o próprio corpo é empoderamento e até que ponto não é alimentar essa indústria que continua objetificando o corpo, que continua colocando a mulher nesse lugar onde ela só serve para servir sexo. Sexualidade é para todo mundo, mas a gente não é só isso, né? Porém, a indústria ela só dá visibilidade para a mulher que traz essa narrativa. A mulher que faz uma letra voltada para a filosofia, para autorreflexão, para falar sobre a quebrada, ela é marginalizada. Ela não consegue espaço nos grandes festivais. Ela não consegue espaço na grande mídia, porque isso não vende. O hip hop ele é essencial para toda a minha existência, porque ele é uma fuga, ele é disciplina, são as relações sociais que eu cultivo. Acho que o meu estilo de vida até mudou porque eu comecei a ver não só como uma dança como era antes, mas como uma cultura, como uma forma de viver mesmo. Se não fosse o hip hop na minha vida, o hip hop já me salvou de muitas, assim, tá ligado? O hip hop é isso, o hip hop é o amor da minha vida, assim. Essas mulheres, elas, a cadeia de fomento delas é muito diferente. Uma mulher, quando ela vai receber o cachê, ela vai precisar pensar nos filhos, porque quase sempre são mães solos, né? Ela vai precisar sustentar a mãe, porque também quase sempre são filhas de mães solos, né? E no investimento da cadeia de produção da sua arte, porque a gente ainda tem um número muito pequeno de pessoas, de mulheres artistas produzindo, se reproduzindo, alimentando a sua própria cadeia industrial, porque quase tudo está na mão dos homens, né? Então, a indústria está na mão dos homens, a indústria fonográfica, se tratando do rap, né? A indústria de liga, se tratando de breaking, por exemplo. Então, é muita coisa assim, que vai se perdendo e também para quem perdeu a capacidade de produzir a sua arte, mulheres que precisaram abandonar mesmo os seus trabalhos e procurar outros empregos, como a gente também sabe, né? Mulheres que tiveram que desistir da sua arte porque entenderam que não é um mercado que favorece elas em nada, né? A desigualdade é tão grande que elas precisaram fazer outros corres para poder sobreviver. Então, assim, a gente fala de um país onde estatisticamente tem mais mulher, é o povo preto que domina e o hip hop, ele é isso, ele é autoestima, ele é resistência, ele é existência, né? Resistir para existir. E, para mim, as mulheres no hip hop, elas precisam se fazer presente, precisam se unir, porque fortalece, assim, toda a nossa existência. Apesar da visibilidade midiática ser muito voltada pro hip hop feito por homens, as mulheres estão ali na base, fazendo trabalho de formiguinha e são fundamentais. Nós somos fundamentais para que essa estrutura, para que essa engrenagem continue funcionando. Sem nós, o hip hop não seria o que é hoje.
Gente, documentário muito necessário, muito bom. Foi um prazer ter assistido ele aqui. Adorei as falas. Incrível as meninas falando. Gente, agora vamos para um breve intervalo e já voltamos para fazer mais perguntas sobre esse trabalho. Fica aí, hein? Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Repórter do Futuro está de volta e hoje com Monize Souza e Júlia de Cássia, participantes da 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Meninas, a gente acabou de ver o doc de vocês, gostamos muito e eu queria saber como vocês encontraram tantas fontes. Foram as 7, pelo que eu contei, é isso? Foram isso mesmo, Foi, né? acho que 7 foi fontes. Na verdade, algumas pessoas a gente já conhecia. Uma das pessoas era a chefe da Júlia. Ela trabalhou no Centro Cultural, então foi uma fonte que ajudou muito a gente. Uma das outras meninas era bailarina, né? Nós duas também temos um pouco dessa vertente do balé, da dança no geral. Então a gente conhece muita gente desse meio, então isso acabou facilitando. E a nossa sorte no dia do evento, porque a Janaína, que foi uma das pessoas que a gente conseguiu... Basicamente o nosso documentário é seguido pela Janaína, né? Então foi uma pessoa que a gente deu muita sorte de encontrar e foi mandando, né? Tem que mandar. A gente mandou para vários até conseguir. O evento foi uma coincidência mesmo, que ajudou, colaborou, mas se não tivesse, a gente ia mandando como tem que mandar, até achar. Tem que desenrolar. Tem que desenrolar. Gente, e vocês gravam as mulheres dançando hip hop. Como que foi essa articulação para conseguir gravar essas cenas? Eu acho que foi super natural, porque primeiro a gente fez as entrevistas, né? Então a gente articulou lá com elas, perguntou, e depois a gente só falou assim, olha, será que tem como você fazer uma dança, assim, pra gente gravar, colocar, né, de imagem no documentário? E elas super toparam, né? Porque também é isso que elas fazem, né? Então, para elas foi maravilhoso expor o trabalho delas, a arte delas. Sim. Em questão de jogo de câmera, essas coisas também, acho que eu e a Júlia, a gente tem um pouco desse olhar, porque a gente gosta muito de tirar foto. Então, foi uma gravando de um ângulo, outra gravando do outro. Aí a gente só foi encaixando depois na hora de editar. E falar em edição, como é que vocês fizeram para montar essa narrativa com 7 pessoas em 13 minutos, né? Eu ouso dizer que vocês fizeram um milagre, né? Olha, eu acho que foi muito de feeling, sabe? Então, tipo, quando a gente estava entrevistando a Janaína, foi uma coisa que já foi pré-determinada, porque quando a gente entrevistou ela, a gente já sentiu que ela seria, tipo, o alicerce do nosso documentário. Então, a gente já sabia que ela estaria bastante. Mas o resto, eu acho que, tipo, foi o que a gente pensou mesmo, de uma completando o que a outra vai falando, sabe? Algumas falas não se completaram, então a gente não colocou, outras a gente foi colocando, então a gente foi seguindo por um caminho até ficar mais uniforme, vamos dizer assim, mas até conseguir esse resultado foi várias versões, né? Sim. Que inclusive a gente teve que fazer em duas ferramentas? 2 ferramentas diferentes. Então a gente foi editando, aí mandava a versão para uma, avaliava, falava, não, tem que acrescentar mais isso, tem que mudar isso. E foi se complementando, a gente se ajudou acho que muito nesse quesito, então foi facilitando um pouco do processo. Entendi. E uma coisa que eu achei bem interessante também é o enquadramento das entrevistas, né? Nem sempre o entrevistado está olhando diretamente para a câmera. Por que vocês pensaram em fazer desse jeito? Foi proposital. Foi proposital porque é uma coisa que traz essa essência do documentário mesmo, assim, não todos, né, mas na grande maioria, quando você está fazendo um documentário, o entrevistado não olha para a câmera, né, o entrevistado ele olha meio que na diagonal, e isso eu aprendi também na minha faculdade, na nossa faculdade, só que eu estou no 6º semestre e ela está no 3º, então, como eu tive esse aprendizado um pouco, né, tipo, primeiro do que ela, eu já passei isso pra ela e falei assim, eu acho que vai ser legal a gente utilizar isso. E a gente gostou muito. Teve algumas que olharam, outras que não, a gente intercalou. Foi intercalando, né? E acho que também foi uma coisa meio de
coisas que a gente consome. Então, documentários que são mais falados, porque o nosso documentário ele não tem tanta imagem de base, né, se você for reparar. Mas como era muito falado, tinha muita informação, então era interessante fazer um pouco desse jogo de câmera para poder dar uma balanceada, digamos assim, né? Perfeito, muito bom ver como é que vocês fizeram para ter essas referências e fazer um material tão representativo assim. Obrigada. Muito legal. Mas, infelizmente, o programa tá no final. Tenho que me despedir de vocês. Adorei ver o documentário. Thaís também. Adorei. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada. Gente. Obrigada. Acho que Espero agradece vocês a no próximo curso, hein? Com certeza. E obrigado a você aí de casa por ter ficado aqui com a gente. Nos próximos episódios teremos mais convidados e mais produções para você. Obrigada e não se esqueça de se inscrever no youtube.com/Câmara São Paulo. Os episódios de todas as temporadas estão disponíveis para você assistir quando quiser. E vale lembrar que no site da Oboré você acompanha a disponibilidade de todos os cursos, hein? Um abraço. No próximo programa a gente se vê. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.